Seja bem-vindo à Storylândia, eu sou a Ana Grego. E eu sou o Eduardo Grego. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que você, Eduardo, adora. Não sei não o que a gente vai falar hoje. Que mentira, porque você sabe qual é o roteiro. Ah, é? Lógico, eu ajudei a fazer. Qual é o tema? Terror. Vamos falar hoje sobre o gênero de terror. Especificamente sobre 3 livros. Um que você já leu, um que você está lendo e um que você irá ler. Exatamente. E os motivos pelos quais eu escolhi esses 3 livros. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo muito legal, porque hoje somos eu e você, o casal grego aqui, ó. Dá uma joinha pra gente, a galera. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é o momento. Clica lá, aqui embaixo, algum lugar aqui, vai lá, clica, se inscreve nele e clica no sininho também para receber as nossas notificações. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, também não deixe de nos seguir. Solta a vinheta do Storylândia. Tema de terror. Bom, então vamos começar. O primeiro livro que eu escolhi foi um que eu já li, já tem um tempo que eu já li esse livro, o Drácula de Bram Stoker. Mas, antes de eu falar do livro, eu quero contar como eu cheguei no livro, né? Porque eu não sou uma pessoa assim que, nossa, conheço o Drácula, conheço o Bram Stoker, vou ler primeiro. Não, ninguém nasceu sabendo, né? E eu fui descobrir que tinha um livro do Drácula muito tempo depois. O primeiro contato que eu tive com esse personagem foi através do cinema e também incontáveis participações dele em incontáveis séries, desenhos e tudo mais, né? Mas o primeiro filme que eu assisti mesmo dele, de fato, foi o filme de 1992, aquele blockbuster de Hollywood, que tem o Keanu Reeves, o Anthony Hopkins, Winona Ryder, Gary Oldman, tem uma galera aí de peso de Hollywood. Foi dirigida pelo renomado diretor, né? O Francis Ford Coppola. Já ouviu falar dele? Já, eu demorei pra ver o Gary Oldman. Gary Oldman é um ator que consegue passar por diversos papéis e a gente não consegue diagnosticar o cara. Você não consegue perceber aonde ele tá, né? Não, o Drácula, assim, a caracterização dele ficou, assim, bem assustadora, né? Ficou, principalmente quando ele tá lá na Transilvânia, né? Então, Como que chama aquela amiga da mina lá? A amiga da mina é a Lucy. Lá é o único lugar que não é gíria, né? Você pode falar, a mina. A mina, ai meu Deus. Então, o primeiro contato que eu tive foi assistindo esse filme. É um filme, assim, ok pra mim. Eu achei bem legal a maneira como eles contam, direção de arte e tudo mais. Eu achei que foi interessante. A título de curiosidade que não vai mudar em nada a nossa vida, uma das noivas do Drácula, né, as 3 lá que atacam o Jonathan Harker, é a Mônica Bellucci. Mônica Bellucci. Sabe quem é ela? Não sei quem Não, não sabe quem é ela. Ela fez Maria Madalena no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e a Perséfone do Matrix Reloaded. Ah, é? Exatamente, aquela que pede lá um beijo pro Neo e a Trinity aponta a arma pra cara dela, nem ferrando. Faz sentido. Só uma curiosidade que não vai mudar a nossa vida. Mas, então, depois desse filme, comecei a ver outros seriados e todos iam pela mesma linha, né? Do Drácula apaixonado pela mina e tudo mais. Aí um dia apareceu pra mim no meu Kindle o romance, né, do Bram Stoker. Eu falei, rapaz, agora eu vou ler. Aí você comprou ele? Aí eu comprei. E não me avisou que você comprou. Numa edição... Tô sabendo agora, galera, falar pra vocês. Claro que não. Numa edição bilíngue até, e com um capítulo extra. O primeiro capítulo é um capítulo extra. E é uma versão muito interessante. Eu comecei a ler, né? E quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, legal, tal. Ele é um livro epistolar. Sabe o que é epistolar? Faço ideia. Não, faço ideia sim, mas eu não posso falar, tem que seguir o roteiro também. O epistolar, ele é contado em cartas, né? O que eu achei muito interessante. Então, é a visão de determinado personagem. Ele tá lá e ele escreve. Escreve no diário, escreve no ou é uma notícia de jornal, ou é o diário, ou o doutor lá, ele grava no gravador dele o que tá acontecendo. E as pessoas vão e escutam. Então, é sempre alguém que tá narrando o fato que aconteceu.
é muito interessante. E eu ia contando pro Eduardo, conforme eu ia lendo, eu falei, não, tá interessante, tá legal, tá acontecendo isso, aquilo. Então, o Bram Stoker foi o pioneiro do podcast. É, Ele porque o começou a cara contar gravava, antes. né? O doutor gravava o que acontecia, né? E depois o pessoal escutava. Mas eu ia lendo, conforme eu ia lendo, algumas coisas batiam, né? Só que fui chegando no final e falei, olha só, não tá acontecendo o que geralmente acontece nas histórias que eu conhecia do Drácula. O Drácula continua lá sendo um monstro, assim. Ele é bem mau na história do Bram Stoker. E no cinema e nas séries eles mostram um Drácula que era apaixonado. Eu falei, eita, alguma coisa não tá batendo. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu li o livro, gostei do livro, é um livro bem legal. E no final eles acabam derrotando o Drácula e tudo mais. Contei o spoiler, que acho que todo mundo já deve saber, né? Mas eu fiquei encucada, eu falei, caramba, né? E essa versão que a gente assistiu de 1992, o Coppola dizia que era uma das versões mais fiéis ao livro. Passou longe. Não passou longe, exatamente, na minha opinião, tá? Não passou longe, por quê? Porque a caracterização, algumas cenas, as cenas lá da Lucy, as cenas do Jonathan Harker, muita coisa é muito igual. Dizem que eu não me lembro quais, mas ele repetiu até falas do próprio livro no filme. Então, muita coisa bate. Só que o que não bate é a história. Tá valendo, não bate. Porque não tem essa questão da esposa, do Drácula. Eu tô falando do filme versus o livro original, né? De 1897. De quando que é o livro? 1897. Nossa, e a gente foi conhecer só o de 92? Teve mais filme antes também, não teve? O livro saiu em 1897, mas esse filme, especificamente, saiu em 1992. Então, acho que foi o meu primeiro contato com o Drácula, acho que foi em 92. Creio que foi em 92 mesmo nesse filme aí. Eu nem sabia que era o Keanu Reeves. E eu não assisti em 92 também, não, porque em 92 eu era novinho ainda. Esse filme aqui, acho que eu fui assistir em 2010. 92 eu tava assistindo o quê? Nem Cavaleiro. Tava assistindo A Bela e a Fera. Não. Talvez. Não vou colocar. Corta essa parte aí. Tava assistindo A Bela e a Fera no cinema. Bom, mas enfim. Algumas coisas batem, outras coisas não batem. Aí eu fiquei encucada, né? Fui pesquisar sobre os diversos filmes que já saíram sobre o Drácula. Porque esse dizem que é parecido. Eu concordo em alguns aspectos. Mas a história... a mina, ela é apaixonada pelo Jonathan Harker. Ela se casa e gosta do marido dela, o Jonathan. Só que no filme, quem ela se apaixona ela casa com o Harker, só que ela gosta do Drácula, se apaixona pelo Drácula. E tem toda aquela questão de que ela era muito parecida com a esposa que morreu do Drácula e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu vi naquele filme e nas histórias posteriores. Né? Tá sempre apaixonada pela mina. Por exemplo, naquela história, acho que foi um dos últimos, tirando o Hotel Transilvânia, que é muito legal. Em 2014 saiu um filme do Drácula. O filme, assim, em si é legal para você assistir. O Drácula, a História Não Contada. Acho que é isso. E tem também essa questão do romance com a esposa, que é a mina e tudo mais. Depois ele encontra com ela lá, anos depois. Tem toda essa questão romântica. Mas... Ele ficava melhor atacando o Smaug. Mas aí eu fui pesquisar sobre todas as produções, né? O que aconteceu para terem essas pequenas mudanças, mas que acabam mudando a história, né? E a gente começa a achar que a história do Bram Stoker, ela saiu daquele jeito do filme, né? E não é exatamente isso. Né? Então, o primeiro filme da série do Drácula, já saíram mais de 55 filmes, mais de 160 citações. Claro que é muito mais, né? Isso é o que as pessoas vão contando, mas o Drácula aparece, sei lá, em vários lugares. Então é difícil você acompanhar, né, as aparições do personagem que o Bram Stoker criou. Já pensou que legal? Cara, será que ele imaginava que esse personagem que ele criou ia para tão longe assim? Então,
muitos filmes. Ele é citado em desenho animado, por exemplo. Eu imagino, Hotel eu Transilvânia. imagino que a Eva vai longe também. Eu espero também. Né? Vocês não sabem quem é a Eva, logo mais vocês vão saber. É a personagem do meu livro. O primeiro filme que saiu do personagem foi o Nosferatu de 1922. Só que os filhos do Bram Stoker não liberaram os direitos para fazer no cinema. Então, o Nosferatu, ele conta mais ou menos a história do Drácula, só que não usa os mesmos nomes porque não liberaram os direitos para fazer. Depois, posteriormente, em 1931, saiu um dos filmes que hoje é considerado um clássico, né? E é com um ator húngaro. Ele se chamava Bela Lugosi. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que se lê. Bela Lugosi. E ele gostou tanto, eu acho, de fazer esse personagem, que ele pediu, quando ele morresse, que ele fosse enterrado com a roupa do personagem, com a roupa do Drácula. Cara, pensa que negócio mais louco. Ficou bem... Você sendo enterrado com a roupa do Drácula. A roupa que ele usava. Bom, se alguém conhece um pouco mais dessa história, deixa nos comentários aí pra falar um pouco sobre isso. Mas eu vi uma foto dele vestido de Drácula no caixão. É meio mórbido, mas... Tem os babadinhos também? Tem, exatamente a mesma coisa. Então, esse de 1931 é um dos mais famosos. Posteriormente, tiveram séries e tudo mais. E um dos Dráculas, que é muito famoso também, é um cara que você deve conhecer, o Christopher Lee. Você lembra de algum filme que ele fez? Não, lembro sim. Ah, qual? Esse aí. Sou péssimo. Ele é o Saruman. Sabia, tinha certeza. Saruman do Senhor dos Anéis. Ele foi um dos Dráculas mais famosos da história da TV e do cinema. Ele fez uma série lá do Drácula. Só que, posteriormente, anos depois, ele foi chamado de novo para fazer um dos filmes que é considerado os mais fiéis à obra do Bram Stoker, que é basicamente a mesma coisa. Nos anos 70, tem 2 filmes. Um é com o Christopher Lee e outra produção da BBC, britânica, de 1977. São considerados os 2 filmes mais fiéis da obra do Bram Stoker. Diz o Coppola que o filme dele também né? Mas tem lá a questão do romance que no livro não tem. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha, por isso que me chamou a atenção para falar, né? Caramba, por que será, né? Eu acho que a galera usa isso daí de gatilho mental, né? Fala, baseado, o negócio é igual, réplica fiel, segue a mesma linha do Invocação do Mal, né? Também baseado no livro, nos relatos deles. Segue muita coisa não. Baseado, mas tem muita coisa. Baseado é a palavra para falar que é quase real, é quase aquilo. Mas não é. Tanto que o filme de 92, ele é Drácula de Bram Stoker. Né? Exatamente, esse é o nome do filme. Então você acha que então é a réplica fiel, né? Mas não é. Diferente dos filmes mais modernos que a gente vê, por exemplo, dos mais populares, se a gente vê Harry Potter. Né? Alguns filmes têm algumas mudanças, mas pelo menos os últimos... Não, mas daí no Harry Potter a J.K. Rowling estava do lado, né? Pra produzir, né? Os caras fazendo filme do Drácula não estavam mais entre nós, né? Isso é verdade. Não tinha quem defendesse, falar, né? Não tinha quem... Se fosse assim, seguindo essa linha também, até o próprio Stephen King, né? Mesmo vivo lá, tem filmes que ele não gosta, né? Ele não gosta, né? Do próprio Iluminado, né? Ele falou que verdade. Então não tem acho que é uma coisa que não tem como combater. Mas a questão aqui, eu acho que é você pegar um filme e falar que é melhor que o livro, só que às vezes você nem conhece o livro, né? No caso. Pra mim, aquela história do filme era a história que o Bram Stoker escreveu. Se eu não tivesse lido, eu ia achar que a história do Drácula era aquela história de amor, era um romance. E, na verdade, pelo menos esta versão de 1897 não é. Comparando, não é que tem o melhor ou o pior, né? Cada um tem a sua parcela. Só que eu acredito que o livro, ele te dá mais liberdade para uma imersão, né? Qualquer livro. Você pegar, você entra numa imersão do momento que você está vivendo, né? Hoje a gente tem um recurso, consegue ouvir, né? Eu, quando vou ler livro de terror, tem a minha playlist, né? Coloca lá as musiquinhas lá e segue a linha, né? Para ter uma imersão bem bacana.
né? Então, eu sou da opinião que o livro, se você quer saber mesmo a história, não só para validar se tá igual ou não, mas entender, né? Tem mais detalhes. Até fugindo um pouco aí do terror, indo um pouco pra fantasia do Hobbit, tem muito detalhe, né? Do que não passa no filme do próprio Senhor dos Anéis. Né? No filme você não sabe que é aniversário do Frodo também no mesmo dia E do que ele Bilbo. tá fazendo 33 É anos, que ele né? tá passando pra fase adulta. Não é 33, não. 33. Então, ele tá passando pra fase adulta. Né? E o terror, né? Embora eu goste muito ainda, tem muitos livros que eu gostaria de ler ainda. De terror, até por conta dessa possível imersão e entender, né, o que o autor quis trazer, se é bem melhor ou não. O bom é que do audiovisual a gente não precisa ficar pensando muita coisa, né? Deixa o cérebro um pouco mais preguiçoso. Você não precisa imaginar a cena. Na verdade é o que a sua imaginação ganhando vida, né, no audiovisual. Isso é legal. Mas o que... Alguém imaginou antes, né? Assim, o diretor tem que ralar bastante pra poder fazer isso. Né? Falou, não, eu imagino algo que é assim, a gente vai adaptar, porque às vezes nem tudo é adaptável. Mas uma coisa que tem que tomar cuidado, que eu tenho que tomar cuidado às vezes você se basear só no filme pra falar se a história Sim. é boa ou não. Verdade. Né? Então, pra mim, Lição do Drácula. a lição do Drácula, a lição que Drácula me deixou é que o romance escrito, né? Não é um romance romântico, né? O livro escrito, ele conta uma história parecida com a que o cinema contou. O cinema esse de 92, né? Mas eu gostei muito mais do livro porque ele trouxe uma versão não romantizada. Não que eu seja contra o romance, mas eu gostei mais daquela história que eu vi. A história que eu vi. Vilão sendo vilão. Vilão sendo vilão. Mocinho sendo mocinho. Isso, pra época, funcionava muito bem. Hoje ainda eu acho que funciona muito bem. Talvez não pro cinema, né? Eles falaram, mas tem que ter um romance aí. E se o vilão, de repente, se apaixona pela mocinha? Eu acho que teve uma aí jogada a gente vai dessa. pra novela mexicana. Acho que teve uma jogada dessa aí. Curiosidade mesmo. Mas me ajudou pra caramba ler o Drácula, porque tirou essa visão. Eu achava que era a visão o Bram Stoker era a mesma visão do Coppola, mas não é. Né? Então, mudou um pouquinho a história aí. Então, agora vamos pro livro que você está lendo, então. Antes da gente ir dessa parte aí, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com um vampiro, né, foi jogando RPG, assim. O nome era Vampira Máscara. A primeira coisa que a gente vai ser, não, e o Drácula? Como que é? Não dá pra chegar no nível do Drácula, porque o Drácula já tinha sumido. Tinha umas histórias assim, e a gente ficava jogando, tentando chegar no Drácula e não conseguia nunca chegar, tentar achar o Drácula, porque na verdade não fazia parte, né? Dentro do RPG, tinha vários clãs e tudo mais. Era uma visão de que vampiro era vampiro, talvez mais parecido com o do Bram Stoker, né? Não cheguei a ler ainda no livro. Ele é mais monstruoso, né? Não é... Cada um seguia uma linha, né? RPG é uma maravilha pra essas coisas aí. Não na questão de ser monstruosidade, mas cada clã tinha o seu estereótipo, um que eu achava do outro e tudo mais. Tinha uma linha de interpretação pra poder fazer. Muito, muito legal. Mas né? até uma certa época, a visão sobre o vampiro era considerado um monstro, né? Mas a partir da visão da Anne Rice, ela meio que humanizou, né? Então... Eu gosto da visão dela. Acho muito legal. Eu gosto também. Eu prefiro ela o Estado abriu Reino dos bastante. Condenados. Até do filme. Que muita gente critica, eu gostei do filme. Ela abriu um pouco o leque pra essa raça, né, de personagem, né? Porque antes tinha lá todo o lado monstruoso, que é o que o Bram Stoker criou. E ela trouxe o lado um pouquinho mais humanizado, né? Do vampiro sofredor que sofre por ter que andar à noite, por ter que matar pessoas e tudo mais. Então é interessante. Ou por viver eternamente. Viver eternamente, e vai perdendo as pessoas, vai viver sozinho. Então ela traz visões bem interessantes, mas hoje não é o dia de falar dela, né? Hoje é o dia de falar do Bram Stoker. E é isso aí. Beleza. Vamos pro livro então que você está lendo. Bom, eu estou lendo Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não, eu tenho uma dificuldade muito grande para falar o nome desse doutor, Dr. Jekyll. Algo assim, algo parecido com isso. Jekyll. É o doutor.
Eu prefiro falar O Médico e o Monstro. Cara, esse daí eu não conheço nada. Você não conhece? Então, ele é do Robert Louis Stevenson. E ele foi lançado em 1886. Você sabe que eu gosto muito de ler coisas, assim, bem antigas. Porque histórias que foram escritas há muito tempo. Porque traz uma visão da pessoa que viveu naquela época. Então, eu acho isso muito interessante. Não que eu seja contra quem vive no mundo, assim, contemporâneo hoje, que escreve histórias de época. Não tem nada contra. É que é uma curiosidade estranha minha, que eu gosto de saber como as pessoas escreviam naquela época, tipo o Bram Stoker, a Jane Austen. É muito legal ver a visão deles, né? Na época, né? Da época. É meio que você lidar com uma pessoa imortal, né? Que ela escreveu há mais de 200 anos. Por exemplo, do próximo livro que a gente vai falar, não esse agora, o próximo, o livro tem mais de 200 anos que a história foi escrita. Isso é interessantíssimo, eu acho isso o máximo. Bom, mas voltando aqui, Robert Louis Stevenson lançou esse livro, O Médico e o Monstro, que é da nossa tradução aqui, em 1886. Do que se trata? Qual é a história? Na tradução que eu tenho, o Dr. Jekyll, ele é um médico. Já vi lugares que chamam ele de cientista, mas na tradução que eu tenho, ele é um médico. E ele é meio cientista maluco, assim, ele cria uma... Professor Pardal. Ele cria uma mistura, uma poção, assim, que tem a capacidade de separar a parte mais humana do lado mais maléfico da pessoa. Separa, né? E quando o Dr. Jekyll bebe essa poção, ele se converte no Mr. Hyde, ou Edward Hyde. Não sou Joe, Edward Hyde. E ele vira uma pessoa... Então é como se separasse o seu lado bom do seu lado ruim. E ele vira duas pessoas. Eu tô na metade do livro ainda, mas é um livro de história, uma história muito interessante, se tornou um clássico. O Stevenson, ele sonhou com a história. Sabe quando você tá tendo pesadelo e eu acordo você assim, acorda... Você consegue me acordar quando você tem um pesadelo? Consigo. Já teve casos de eu te acordar assim no meio do pesadelo. E aconteceu com o Stevenson. Ele estava no meio do pesadelo. Isso é contado no prefácio dessa versão que eu tenho também, no meu Kindle. Meu Kindle é cheio de clássicos. No próprio livro narra essa história. Ele estava no meio de um pesadelo e a esposa acordou ele. E ele falou, mas... mulher, por que você me acordou? Eu estava no meio de uma história terrível. Tipo, né? E ele ficou ensandecido com aquela história que ele tinha sonhado e ele começou a escrever. Escreveu em 3 dias, mostrou para a mulher e para o enteado dele. E ela falou, nossa, mas você está perdendo a oportunidade de criar uma alegoria moral para a sociedade e tal. Ele, é? Pegou aquele rascunho, jogou no fogo... Porque não pode jogar no lixo, tem que jogar no fogo, né? E reescreveu de novo 3 dias depois. Aí, ok. E aí ele começou a escrever o romance mesmo, o livro. E ele escreveu em 1 semana, até menos de 1 semana. 10 capítulos de um clássico. O cara já era um monstro já nessa época. Então, ele tinha poesias, ele tinha outras obras, mas foi essa obra... feita em menos de 1 semana, que marcou o nome dele na história, que o imortalizou. E ele contou a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde em pouco menos de 1 semana. É super interessante isso. E ele lançou quando ele tinha 35 anos, olha só. Sempre há tempo. Sempre há tempo, estamos chegando lá. Tô longe, mas tô chegando. Eu falei muito do cinema na parte do Drácula. Eu nunca assisti um filme específico sobre O Médico e o Monstro. Tem um filme de 1941, um pouco difícil de encontrar, mas ele é muito citado em vários lugares. Como o Drácula cai lá, também o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll aparecem em vários lugares. E às vezes a gente não se dá conta por não conhecer a história do Médico e o Monstro. O primeiro contato que eu tive com essa história, mesmo sem conhecê-la, foi em 1995, acredite se quiser, no clipe do Backstreet Boys. Caraca. Everybody.
que foi um sucesso estrondoso no ano. Eu acredito que foi em 95. Se não foi 95, foi 96, mas foi um desses 2 anos. Um deles, o Kevin, ele tá caracterizado como metade Dr. Jekyll e metade Mr. Hyde. Então ele fica metade do clipe assim, de um jeito, e outra metade de outro jeito. Tem um dos desenhos que ele tá lá com o Dr. Bonzinho e de repente o Dr. Bonzinho vira um monstro. Outro lugar que eu também vi uma citação desses personagens foi no último lançamento da Múmia, que tem o Tom Cruise. Não foi muito popular nos resultados da crítica, mas o Russell Crowe, ele faz uma participação como o Dr. Jekyll e ele se transforma no Mr. Hyde. Só que uma curiosidade muito interessante é que muitos retratam o Edward Hyde, o lado ruim, como um monstro, tal, ele vira, fica verde, em alguns casos e tudo mais, monstruoso mesmo. E no livro não, ele é uma pessoa com uma aparência que retrata aquilo que ele tem dentro dele, né? Ele tem uma aparência, assim, de poucos amigos. Uma pessoa que não é legal ficar perto. O que seria uma aparência de poucos amigos? Misantropo, já ouviu falar disso? Por favor. Uma pessoa que... Abre a enciclopédia aí. Uma pessoa que não gosta de outras pessoas. Então, na história lá, ele é extremamente grosseiro, violento. Ele não tem escrúpulos. E, assim, tudo que é de ruim é o cara, né? Então, a aparência dele, eles narram a aparência dele desse jeito. Mas não chega a ser monstruoso, com os olhos é monstruoso porque pra época devia ser monstruoso. 1900 e? 1886. 80, 1800. Não sei nem o que se passava no mundo naquela época. Mas sabe que tem um trecho muito interessante do prefácio do livro que fala sobre o quanto tem por trás dessa história. Chamam essa história de uma metáfora simplificada da dualidade humana. Olha que complicado. Nossa, a filosofia agora. Mas assim, ela é muito mais do que aparenta ser, né? Você falar sobre um ser humano que divide entre bem e mal, mas que tudo aquilo tá dentro de uma pessoa só. Abre pro pensamento assim, você é o que aparenta ou o que é por dentro? Então ele abre uma discussão e esse pensamento fez ele ser citado em vários outros filmes, várias outras séries e em músicas, inclusive músicas coreanas, sul-coreanas. Eles já vi música que se chama Hyde, música que se chama Dr. Jekyll, e porque tá falando dessa dualidade da personalidade do ser humano, sabe? Essa dualidade, você, o bem e o mal. E foi exatamente por isso que eu comecei a ler o livro. Não foi o cinema que me trouxe ou qualquer outra coisa. Foi por quê? Porque eu sabia que tinha essa briga interna dentro de um personagem só. E dentro do meu livro, este livro aqui, O Exílio, ele tem um personagem que tem uma briga interna dessa também. Não exatamente como essa briga, mas como pesquisa, eu fui buscar esse livro para ver como o Stevenson ele trabalha essa dualidade, né? Então, no meu próximo livro, a continuação desse, vai falar sobre isso, sobre essa questão de um ser humano só lutar com dois lados. Então, por pesquisa, olha só que interessante. Agora vamos então pro livro que você irá ler, né? Temos data? Até esse ano? Até o fim do ano eu vou ler. Até o fim do ano. Tanto de projeto que a gente tá tocando podcast e outras coisas, escrevendo livro. Não, mas é para esse ano ainda. É muito mais por curiosidade. O primeiro foi porque o cinema me empurrou para conhecer a história. O segundo foi por pesquisa. Esse terceiro aqui também foi por causa do cinema, mas eu já vou lá. Qual que é o próximo, então, que você irá ler? Bom, eu vou ler o Frankenstein Mary Shelley. Da Mary Shelley. Ele foi lançado em 1818, acredite se quiser. Caramba, ele é o mais antigo? Ele é o mais antigo dos três. Caraca. Aí, o que é mais interessante, você fala, Mary Shelley é uma mulher assinando mais de 200 anos atrás. Naquela época lá, a galera era meio preconceituosa com você, né? Foi difícil pra ela conseguir assinar o livro dela. Você chegou... Eu vi que você tava procurando uns negócios aí, um pouco da história dela. Teve um filme, né? Teve um filme. Na verdade, o que me fez já colocar o Frankenstein na minha biblioteca do Kindle, tá lá já,
Foi exatamente o filme de 2018 com a Elle Fanning, que é a irmã da Dakota Fanning, e conta a história da Mary Shelley. Eu já assisti vários outros filmes que tem você também, né? A gente já assistiu vários filmes que tem o Frankenstein. O Frank, né? Que tem o Frank. O tio Frank. Né? A gente já assistiu, olha só. Só lembrando de cabeça, a gente tem o Van Helsing, que tem uma participação do Frankenstein. Tem o próprio Hotel Transilvânia. Vários desenhos animados que tem. 31 o de 31 que ele pega e joga a menina lá no rio. Cara, é uma realidade, tipo, do que é um monstro, né? Então, a gente assistiu esse de 1931 e eu acho que é o que retrata da maneira mais diferente, assim. Ainda não li para bater com o livro e o filme, mas ele mostra bem a natureza, né, do Frankenstein e do criador dele também. E é um filme super rápido. Teve o último. Qual foi o último que teve? O último que a gente assistiu, mas pode ter mais aí, mas foi o de 2015, Victor Frankenstein, com o Harry Potter, com o Daniel... o Radcliffe e o com o Daniel Radcliffe e o James McAvoy. É o Professor X e o Harry. Sim, eles... Assim, eu assisti esse filme, mas não sou muito fã, não. Eu gosto de ficção. Tem claro que eu adoro. Claro que eu adoro, mas... É de Farley. Não, primeiro eu vou ler para depois eu ter uma opinião sobre este filme especificamente. Mas sobre o de 1931, ele mostra a natureza do monstro e tudo mais. Mas esse de 2015 já não mostra tanto monstro, né? Porque a hora que eles criam e tudo mais, o monstro já destrói tudo lá e é uma bagunça lascada, né? Mas deixa eu falar sobre o filme que eu assisti, que conta a história da Mary Shelley. Foi este filme especificamente que me fez olhar para o Frankenstein com um olhar diferente. Eu lembrei de outro filme também, Frankenstein Entre Anjos e Demônios, que passa vários anos e ele acaba ficando mais humano e ele se mete numa luta lá e tudo mais. Olha só quanto filme tem, né, dessa história. Mas o que me chamou a atenção foi a história da escritora, né? Contar a história dela com o poeta, o Percy Shelley, se eu não me engano, Percy Shelley é o nome dele. Conta a história dela. Ela era filha de escritores. O pai e a mãe dela eram escritores. Já nasceu em berço, então. Tinha uma livraria, então... E eles se encontravam pra... Já nasceu sendo mentorada. Ela escreveu em 1816 e 1817, o Frankenstein. Então, é super interessante a história dela. Por isso, eu quero ler. Espero que eu encontre essa versão que eu trouxe pro Kindle seja uma versão com tradução interessante. Legal. Pra gente poder, se você resumir, né, esses três aqui. Leia o livro. Às vezes, a história do filme, por mais que digam que é parecido, que é do autor, que é Drácula de Bram Stoker, dá uma olhadinha no livro, porque às vezes não é parecido. O médico e o monstro, que lição poderia tirar? Bom, pelo que eu li até agora, a questão da dualidade humana, né? Falando que você tem que você tem um anjinho e um diabinho, um em cada lado. Faz isso. Não faz. Faz isso. Não faz. Então, essa questão do bem e o mal que estão dentro de você, né? E para qual lado você vai pender, né? Então, é uma coisa assim meio complicada. Por isso que o cara entrou pros clássicos. E o Frankenstein temos que ler, você tem que ler para poder... E o Frankenstein agora é curiosidade. Quero conhecer a escrita da Mary Shelley. Bom, e uma curiosidade que eu descobri quando eu estava montando essa lista que a gente tá... Essa lista de livros aqui, que por motivos diferentes estão na minha biblioteca e eu estou lendo e vou ler, já estavam lá. Esses 3 livros são considerados os maiores clássicos do terror por ninguém menos que o Stephen King, um dos maiores escritores de terror da nossa geração, da nossa época, né? Não da nossa geração, da nossa época. Então foi assim uma coincidência muito louca, né? Ele falou, os 3 maiores clássicos, ele falou, Drácula, O Médico e o Monstro e Frankenstein.
Tô com ele. Caramba, Tô com ele. coincidência. Legal. Mas antes de a gente encerrar, né, Ana, você também andou passeando por esse gênero aí, fazendo uns contos aí que eu sei também. Lógico que eu sou seu marido, né, mas não sei se todo mundo sabe, né, chegou a escrever um conto para uma antologia, né, fala um pouco aí também pro pessoal. Inclusive foi a minha estreia como escritora, né? Esse cara aqui. Foi a minha estreia aí. O primeiro conto que eu lancei, assim, na vida foi um conto de terror, né? Eu nunca tinha escrito nada desse gênero. E foi a minha primeira publicação. Assim, publicação, livro físico e tudo mais. Foi esse conto, o conto Inverso. Em 2019, se eu não me engano, é o ano da publicação, né? 2019, completou 70 anos da morte do Monteiro Lobato, então os direitos dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo agora pertencem ao domínio público. Esse projeto, O Lado Sombrio do Sítio, eles traziam toda uma narrativa desse universo do Monteiro Lobato, só que numa versão mais sombria. Eu achei interessante, eu falei, vou participar, por que não, né? Aí eu fui selecionada e eu tive a minha primeira publicação, o conto Inverso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aliás, essa semana eu recebi uma resenha super legal e vou postar lá no meu Instagram para quem quiser ver. Aí retornou tudo isso, né? E falei, caramba, é legal pra caramba mesmo. Já tava no roteiro, né? Já tava no planejamento pra gente fazer um episódio sobre terror, né? Isso. E acabou calhando aí, né? Bacana. Acabou calhando. Aí, pra vocês aí, eu vou, se vocês me permitem, o espaço, vou ler um pouquinho aqui um pedaço do conto, né? Pra ver o que vocês acham. e 15 da manhã. Onde você está? O único lugar totalmente fora de área que conheço é o sítio. Meu Deus, Pedro, você não pode ter voltado lá. Graças a Deus você conseguiu fugir daquela noite e não conseguiu se lembrar de nada. Mas eu me lembro daquelas coisas horríveis que saíram no noticiário. Você não... Ele para a mensagem na metade. Ela nunca entendeu a sua necessidade de resolver isso. Precisava voltar e se lembrar. Ele desce do carro e lá está a placa enferrujada, caída em meio ao matagal alto, onde dizia Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um nome tão feliz para um lugar desses, pensou ele. Havia muito tempo que não voltava ali. Ele e ninguém mais depois que as investigações acabaram. Aquele lugar é maldito, diziam todos na região. Ali, na entrada, um Pedro bem diferente do garotinho corajoso que em dias felizes vivera várias aventuras naquele lugar. A barba por fazer, cabelos desleixados, refletem seu estado de espírito. Ele acende um cigarro, olhando para a porteira e reluta. Mesmo com lembranças confusas, o medo daquela noite o aterrorizou por anos, mas algo o impulsionava a voltar. Ele sentia que devia isso a ela. Lúcia. Ele olha novamente o celular e ignora todas as mensagens, menos a última escrita. 16h32. Estou indo para aí. Espero encontrá-lo vivo. Esse é um pedaço aí do Inverso. Se você ficou curioso aí, onde que a gente consegue achar, Ana? No link que a gente vai deixar na descrição do episódio. Pra facilitar, pra avisar todo mundo, né? Coloca no link aí. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.